alunos do 7º ano. Prof. Sandra está aqui para relembrar com vocês as flexões dos verbos e a locução verbal. É uma encomenda da professora Simone. Mas antes de falar sobre verbos, vamos dar uma revisadinha sobre as classes gramaticais. Vocês se lembram que todas as palavras da língua portuguesa podem ser agrupadas em 10 grandes classes. E eu vou colocar para vocês um acróstico bem bacana para a gente relembrar. Então, tem as classes que variam, que nós chamamos de variáveis. E o acróstico é VASPAN. Vamos pensando aí o que significa cada letra. E tem as classes invariáveis, que nós chamamos de SIPA. Vamos tentar lembrar? V de quê, minha gente? V de verbo. A de quê? A de adjetivo. S de substantivo. P de pronome. Muito bem. Então, acertando aí, A de artigo. E N é uma classe que eu amo, numeral. Tudo a ver, né? Classes invariáveis. C de conjunção. De vez em quando, talvez eu tenha que sair um pouquinho do quadro, tá? Importantes são as palavras. I de interjeição. P de preposição. E A de advérbio. Então, essas classes já foram estudadas por nós, né, desde o momento que nós entramos na escola até o 6º ano. Trabalhamos todas elas. E hoje eu vou relembrar com vocês as flexões dos verbos. O verbo é uma das palavras que mais sofre flexão. Então, eu vou apagar as palavras e vou colocar para vocês as flexões que os verbos sofrem. O verbo, que pode ser regular ou irregular, conforme o seu radical, que muda ou não muda, pode se flexionar quanto à pessoa. Olha só, eu posso conjugar um verbo na primeira pessoa, que é aquela que fala, eu estudo. Na segunda pessoa, com quem eu falo, tu estudas. E posso flexionar na terceira pessoa, ele estuda. Então, eu vou ter primeira pessoa, segunda pessoa ou terceira pessoa. E eu ainda tenho também a flexão quanto ao número. Porque as pessoas do discurso podem estar no singular ou no plural. Muito bem. Depois, os verbos também flexionam quanto ao modo. Modo, a maneira como eu me refiro à ação. Eu posso falar da ação de um modo com certeza, de um modo que não deixa dúvidas. E esse é o modo indicativo. Mas eu posso falar da ação de uma forma duvidosa, levantando uma hipótese. Esse é o modo subjuntivo. E eu ainda posso dar uma ordem, fazer um pedido. Se a gente for parar para pensar, a gente passa a maior parte do dia fazendo pedidos ou dando ordens. Fecha a porta, abre a janela, me traz um copo d'água, abre a apostila. Ah, por favor, me empresta tal coisa. Então, é o modo imperativo. M. Imperativo. Então, nós temos 3 pessoas, número singular ou plural, 3 modos. Indicativo, ser um fato certo, subjuntivo, um fato duvidoso, imperativo, uma ordem ou pedido. Podemos flexionar o verbo quanto ao tempo. E, resumidamente, temos 3 tempos, né? O passado, ou pretérito, o presente, o agora,
modo indicativo, nós trabalhamos o presente, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito, trabalhamos o futuro do presente e o futuro do pretérito. Já no modo subjuntivo, nós trabalhamos o presente, nós trabalhamos o pretérito imperfeito e o futuro. E o modo imperativo nada mais é que uma ordem, portanto, é dada no presente. Para formar o imperativo, nós utilizamos o presente do subjuntivo e o presente do indicativo. O verbo também se flexiona o caminho quanto à voz. Então, eu posso criar uma frase onde o verbo está na voz ativa. E, nesse caso, o sujeito pratica ação. Por exemplo, eu quebrei o vaso. Voz passiva. O vaso foi quebrado por mim. E voz reflexiva. Eu me feri. Eu pratiquei a ação e eu mesmo sofri a ação. Voz ativa, voz passiva, voz reflexiva. Então, nós estamos falando de pessoa, número, modo, tempo e voz. Eu vou sugerir a vocês que deem uma olhadinha num site muito bacana que é www.soportugues.com.br e lá tem um campo chamado morfologia. Então, se eu tenho alguma dúvida em relação a uma daquelas classes gramaticais, ou então não estou me lembrando muito bem, prof, eu sei que é uma revisão, mas eu gostaria de lembrar um pouco mais a respeito dos tempos, como empregá-los, dá uma entradinha lá. E lá também tem um link que é conjugador de verbos. Conjugador de verbos. Uma caixinha onde você coloca o verbo na sua forma infinitiva, cantar, vender, beber, sonhar. Dá uma clicadinha e ele conjuga o verbo em todos os tempos e nos 3 modos, para que você tenha certeza que está fazendo de forma correta. Bem bacana. E quando o verbo é regular, ele pinta o radical, ele pinta as terminações, aliás, dos verbos, para que você observe que se você aprender a conjugar um verbo regular da primeira conjugação, cantar, um da segunda, vender, um da terceira, partir, é suficiente para conjugar todos os outros verbos. E, prof. Sandra, o que é, afinal, a locução verbal? A locução verbal é um grupinho de 2 ou 3 verbos que, na verdade, estão fazendo uma única ação. Então, um dos verbos será o verbo auxiliar e o outro o verbo principal. Por exemplo, eu posso escrever assim, ó, ele estava conversando. Olha, estava conversando é uma única ação, mas eu empreguei 2 verbos. O estava é o verbo auxiliar e o conversando, tá vendo que tá no gerúndio? É o verbo principal. Geralmente, nós vamos ter um verbo auxiliar e um verbo na sua forma nominal, ou infinitivo, ou gerúndio, ou particípio. Olha, tinha sido magoada. Tinha sido magoada. Ó, o sido aqui, ó. Particípio, tinha é o verbo auxiliar. Vou recusar o convite. Vou recusar. Olha, recusar está no infinitivo. Particípio, conversando está no gerúndio. Então, locução verbal é isso. É o encontro de 2 verbos que, na verdade, tem uma única função. Os 2 estão fazendo o papel de uma única ação. Alunos, até a próxima aula. Muito obrigada pela sua atenção.